no segundo trimestre. O Palmeiras anuncia Mano Menezes no lugar de Felipão. Chuva de granizo pinta as ruas de branco no sul do estado do Rio. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Moradores da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, bloquearam uma avenida para protestar contra uma ação desastrada da Polícia Militar. O veículo blindado da PM, que é conhecido como Caveirão, destruiu várias moradias ao forçar a passagem por uma via estreita da comunidade. O vídeo mostra os moradores desesperados. Isso é inaceitável! Que criança! Nas imagens é possível ver o barraco de madeira destruído pelo blindado da PM. A gente respeita vocês! Outras casas também foram danificadas. Uma mulher e uma criança precisaram ser socorridas pelos vizinhos. O militar afirmou que o blindado ficou preso em fios elétricos e chocou-se em algumas moradias. A PM se comprometeu em ressarcir os prejuízos e diz que vai entrar em contato com os moradores. Mas quem vive na Cidade de Deus pede bem mais que isso. Nós não temos nada a ver com essa confusão. A gente só quer paz na nossa comunidade. Agora nossa casa está no chão, nosso filho está no chão. E quando escurecer, meu Deus, aonde que nós vamos dormir com nossos filhos? Funcionários do supermercado da Zona Sul de São Paulo, em que um adolescente foi agredido, prestaram depoimento hoje e a polícia investiga o crime de tortura. Nas imagens, um jovem negro aparece sem roupa e com uma mordaça na boca. Ele está dentro de um quarto, onde é chicoteado várias vezes. O adolescente de 17 anos foi açoitado quando o pai morreu em um incêndio. A mãe, alcoólatra, não tem condições de cuidar dele. Eu tava com fome, ele falou, eu tava com fome. E apagou o nome. Se eu chicote, eu falei, ele ia me matar. Essa não foi a primeira vez que o adolescente furtou o supermercado, que fica na periferia da Zona Sul de São Paulo. Há 2 anos, ele foi detido por invadir a loja de madrugada para furtar comida e bebidas alcoólicas. Eu conhecia já. Eu sabia quem era eu já. O adolescente foi torturado durante pelo menos 40 minutos. Segundo os investigadores, apesar da agressão ter acontecido mês passado, os seguranças trabalharam normalmente. O intuito desses 2 criminosos seria impingir um medo àquela comunidade que fica ali nas proximidades e que alguns dos seus moradores costumam praticar pequenos furtos, pequenos delitos, né? Não se justificaria a barbaridade que foi cometida. Os seguranças trabalham para uma empresa terceirizada e já foram identificados. Na tarde desta terça-feira, os gerentes do mercado foram até a delegacia prestar depoimento. O supermercado Ricoh disse em nota que repudia a atitude dos seguranças e que vai colaborar com as investigações. Chegaram justiça contra isso, ó. Só isso, não é nada. Estava em uma laje na zona oeste do Rio. Os vizinhos acusam a polícia. O desespero de quem vê o amigo no chão morto. Acabaram de matar o trabalhador em cima daqui da minha laje. O policial atirou, não tinha ninguém. O policial só dando um tiro. José Pio Bahia Júnior, de 45 anos, era pedreiro e trabalhava na laje deste bar quando foi atingido por um tiro. Ele caiu ainda com um prego na mão. E Jair também estava trabalhando na hora. Um tiro eu pulei da escada. Eu falei, se abaixa, se abaixa. De 1 hora, até um ônibus foi incendiado. São 4 da tarde, o clima continua tenso aqui na Vila Kennedy. A gente buscou proteção, porque volta e meia a gente escuta bombas, tiros. De um lado a polícia militar e do outro os moradores. As pessoas tentavam se proteger. Em frente ao bar onde tudo aconteceu, amigos e parentes lamentavam a morte. Ela tá na minha hora trabalhando, pô, com os tiros de fuzil, pô. Ele não merecia isso, não. Mataram, não me vieram socorrer ele, pô. Nem socorreram ele, foram embora. A perícia só chegou ao local no meio da tarde. Segundo a PM, policiais realizavam uma operação na região quando foram atacados por criminosos.
Eles reagiram e só depois souberam que um homem tinha sido atingido. Na favela não existe só vagabundo, existe muita gente. Inquérito para apurar as circunstâncias da morte do trabalhador. Começou hoje o julgamento do homem acusado de incendiar o apartamento da família e matar os 2 filhos e também um vizinho há quase 6 anos em Porto Alegre. Ele responde ainda por tentar matar a ex-mulher. Bárbara Pena, de 25 anos, chegou ao foro apoiada em uma bengala. Ela usava um colar com a foto dos 2 filhos mortos no incêndio. Eu vim aqui, esperando a melhor condenação possível, a maior condenação que para mim, com certeza, é o mínimo que possa acontecer. Ela é a única sobrevivente do crime que aconteceu na madrugada do dia 7 de novembro de 2013. Segundo a denúncia do Ministério Público, João Guatimozin Mugem Neto, de 28 anos, usou o álcool para atear fogo no apartamento e na mulher. Depois, atirou Bárbara pela janela do 3º andar. O fogo e a fumaça mataram as crianças de 3 meses e 2 anos de idade. Um vizinho de 79 anos que tentou socorrer as vítimas também morreu asfixiado. O réu foi preso no mesmo dia. Segundo Bárbara, João não aceitava o fim do relacionamento. Ela teve 40% do corpo queimado. A defesa alega que João era dependente químico desde a adolescência e agiu sob efeito de drogas. O João tem um diagnóstico de transtorno, isso está no processo, tá? Ele é semi-imputado, ele é parte... Ainda pela manhã, ela retirou o aplique que cobre o lado direito da cabeça e mostrou aos 7 jurados as marcas de queimaduras e da queda. Ela contou que passou por mais de 200 cirurgias, mas que nenhuma traria os filhos de volta. À tarde foram ouvidas as testemunhas de defesa, entre elas a mãe, o pai e amigos de João. Eu ainda tenho mais cirurgias para fazer, eu tenho que reconstituir partes do meu corpo também. Eu não sou a mesma como antes, a mesma que vocês podem ver nas fotos. Eu quero que seja feita justiça por todos nós, porque eu tive a minha vida destruída. A expectativa é de que o julgamento termine nesta quarta-feira, quando os 7 jurados decidirão o destino do réu. O dono da Universidade Costa, de 63 anos, e o filho dele, Stefano Bruno Pinto da Costa, sócio na universidade, foram presos pela Polícia Federal. Eles são acusados de uma fraude milionária contra o financiamento estudantil do governo federal, o FIES. O golpe funcionava assim. Os alunos eram cadastrados no FIES em cursos como biomedicina, enfermagem e odontologia. Após o primeiro semestre, que na prática não era cursado, os alunos eram transferidos para a Faculdade de Medicina, mesmo sem ter a nota mínima no Enem para receber o financiamento. Em seguida, o valor pago pelo FIES para o curso de Medicina, bem maior, era repassado para a Universidade Brasil, R$500 mil por aluno. A faculdade fica em Fernandópolis, no interior paulista. Apesar de ter sido criado para auxiliar estudantes de baixa renda, o dinheiro do FIES foi usado até por filhos de fazendeiros. Para isso, funcionários públicos inseriam dados falsos no sistema. Apesar de muitos desses estudantes serem filhos de pessoas bem-sucedidas, de fazendeiros, políticos, empresários, terem condições de pagar a universidade, a declaração no sistema constava que eles tinham uma renda de um salário mínimo, valores baixos, e que acabava levando à aprovação da concessão do financiamento estudantil. A Polícia Federal vai instaurar um novo inquérito para prosseguir com as investigações. Alunos e pais que aceitaram pagar pela vaga ou que receberam indevidamente o financiamento público vão responder criminalmente como beneficiários da Universidade Brasil. Esses médicos se formando e conseguindo CRM serão eles que, durante décadas, iriam atender crianças, jovens e todos nós, nossas famílias e nós mesmos, ou seja, colocando em risco a vida de centenas ou milhares de pessoas. O presidente Jair Bolsonaro quer proibir a discussão de questões de gênero no ensino fundamental. O projeto de lei será elaborado pelo MEC. A ordem de Jair Bolsonaro veio por uma rede social. O presidente escreveu: determinei ao Ministério da Educação, visando o princípio da proteção integral da criança previsto na Constituição, que prepare um projeto de lei que proíba ideologia de gênero no ensino fundamental.
na Câmara o pedido de Bolsonaro. Primeiro que ideologia de gênero não é uma invenção dos setores mais avançados da sociedade, né? A gente discute questões de gênero. Isso é fundamental para a redução da violência. Para o filho do presidente... Aqui a questão do sexo não se baseia com base na ciência, na biologia e na genética, isso aí tá fora. Polêmica também em São Paulo. O governador João Dória suspendeu a distribuição de um livro de ciências para alunos do 8º ano da rede estadual. Em um trecho, a cartilha diz que ninguém nasce homem ou mulher, mas que nos tornamos o que somos ao longo da vida, em razão da constante interação com o meio social. Este é um tema que não deve ser um tema para o ensino fundamental. Essa é uma posição do nosso governo desde o início. Nós determinamos o recolhimento dessas apostilas e a apuração de quem foi o responsável. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antony Garotinho e Rosinha Mateus, foram presos hoje mais uma vez. O casal é acusado de receber propina da Odebrecht em contratos superfaturados para a construção de casas populares em Campos dos Goytacazes. O casal foi preso em casa no Flamengo, zona sul do Rio. Garotinho e Rosinha foram levados para a cidade da polícia e depois transferidos para a cadeia de Benfica, na zona norte. Os dois foram denunciados pelo Ministério Público do Rio por superfaturamento na construção de casas populares em Campos dos Goytacazes, no norte fluminense. Segundo a promotoria, o esquema aconteceu entre 2009 e 2016, quando Rosinha Mateus era prefeita da cidade. As investigações indicam que o casal recebeu 25 milhões de reais da Odebrecht. Em troca, a empreiteira ganhou as licitações. Os contratos somaram 1 bilhão de reais, sendo 62 milhões superfaturados. O esquema foi revelado em delação premiada dos executivos da construtora Leandro Andrade Azevedo e Benedito Júnior. Segundo os réus colaboradores, os cognomes utilizados para se identificar ao garotinho Boninho e Pescador. A Odebrecht entregou apenas metade das 10 mil casas, que foram usadas como propaganda nesse vídeo da campanha de Rosinha nas eleições de 2012. Apontados como intermediários, também foram presos Ângelo Alvarenga Cardoso Gomes, Gabriela Trindade Quintanilha e Sérgio dos Santos Barcelos, subsecretário do